Vamos de spoilers do capítulo 322 de Blue Lock. Temos substituições, estreias de jogadores e temos Izag desmontando completamente. Teremos gol do GOAT? Será? O que vocês acham? Já comenta aí logo no começo do vídeo. E o capítulo dessa semana vai abrir ali logo com as substituições. Teremos Shigiri e Hiyori saindo para Kurona e Heiichi entrarem. Eu confesso para vocês, por mais que eu não acho que o Shigiri precisa provar mais nada em relação a isso pra ninguém, eu queria ver o Shigiri jogando os 90 minutos. Eu queria que o Shigiri ficasse o tempo todo na partida por conta daquele lance que rolou lá no time Blue Lock Eleven contra o Sub-20 e tudo mais. O Shigiri, de fato, ele não tem, ou ele não tinha um corpo que aguentava jogar o que ele joga durante os 90 minutos. Agora talvez ele já consiga esse resultado. Certamente, a partir do momento que o Shigiri vai se desgastando mais e mais, pode ser que ele não consiga correr o que ele corre no começo, no final da partida, isso é normal, tá? Mas eu queria ver ele os 90 minutos. Com o Kurona e o Heiichi entrando, vale pontuar algumas coisas, tá? Certamente, o Kurona e o Heiichi, eles têm funções ou eles têm características até mais defensivas. Principalmente o Heiichi. O Kurona pode ser um jogador até mais híbrido, né? Ele pode fazer as duas coisas. Mas o Heiichi, ele tem características bem mais defensivas do que esses dois que saíram. O Hiyori arma muito bem, o Shigiri é um ponto de lança, então são jogadores para quebrar a defesa, seja com passe ou com jogada individual. A expectativa agora com essas substituições, certamente, é de talvez poupar alguns jogadores e talvez de segurar esse placar sem tomar gol. Vocês sabem da minha opinião sobre esse lance de tomar gol. Eu queria ver o Gagamaru passar um jogo a limpo, porque até então ele tomou muitos gols em todos os jogos que ele disputou, e eu queria ver ele sem tomar um gol, e provavelmente vai acontecer. Heiichi e Kurona, eles não entram mal, tá? Eles já começam ali muito bem, começam a tomar a bola ali dos jogadores da Nigéria, o jogo recomeça, só que em paralelo a essa situação de campo, nós temos o Izag. O Izag, ele tá vendo algumas coisas. E nós temos uma mistura ali de linha do tempo, né? O tempo atual, onde tá acontecendo a partida, com as lembranças do passado ali, do treinamento do Izag. Não só do treinamento, mas também da infância do Izag. O Izag, ele acaba viajando. Temos a viagem do Izag sendo mostrada novamente. E vale pontuar, tá? A primeira vez que isso foi abordado, nós vimos o Bunny. Eu até achei que poderíamos ter outros New Gen sendo revelados. Mas aparentemente nós não vamos ter esses New Gen revelados, pelo menos não por agora. A ideia é que o Izag aparentemente ele já foi ver outras partidas. Ele tinha um ingresso para ver Barça e Atlético de Madrid e também tinha ingresso para ver Liverpool e Manchester. Ele tinha ingresso para França e tudo mais. E nós temos a partida do Livers acontecendo, que é o Liverpool em Blue Lock. O Izag está vendo esse jogo e aparentemente nós não temos ali mais detalhes sobre esse game. O único detalhe que nós temos é o Salah aparecendo. O Salah, ele aparece aqui, ou o genérico do Salah aparece, e ele aparenta estar marcando um dos gols da partida. Tudo isso a gente tem que meio que só supor, porque não tem detalhe, não tem confirmação nenhuma sobre isso, mas em paralelo a toda essa situação de comemoração, nós temos o Izag lembrando do passado dele. Quando ele começou a assistir futebol, quando ele começou a ver lá na casa dele, no sofá e tudo mais, e o pai dele comprou 3 ingressos para a mãe, para o pai e para ele assistir o jogo. E quando ele foi para o estádio assistir o jogo, ele ficou fascinado. E é muito interessante porque o que acontece com o Izag, das pecinhas se desfazerem, do Izag acabar meio que se desfazendo em peças, aconteceu com o Izag no passado. O Izag, ele fica tão impressionado com isso, ele fica tão vidrado com o jogo de futebol, que o Izag, ele se transforma quando ele está vendo o jogo de futebol. Por isso que desde sempre o treinamento do Izag e o jeito que o Izag ganha destaque é uma adaptação, é o treino de ver, entender e se adaptar. Tanto que o ego, ele trabalha muito isso. E eu sempre bato nessa tecla que o Izag talvez ele tenha um começo ruim, um começo lento. E isso é ruim pro personagem, tá? Isso é desenvolvimento, isso tem que acontecer. O Izag, ele tem um começo lento porque ele precisa começar a se adaptar. Salvo algumas exceções, principalmente no final da Liga Neo Egoist, tanto contra o Ubers quanto contra o PXG. O Izag, ele mandou bem no começo, e é isso que tem que acontecer. Tanto que foram as 2 melhores partidas do Izag no mangá. Foi contra o Ubers e contra o PXG.
E o Izag, ele até nessa partida contra a Nigéria, ele começa muito bem. Ele começa entendendo muito bem o jogo da Nigéria e, além disso, ele entende muito bem como é que funciona. O treino de ver o jogo lá fora, de entender um pouco mais do futebol nível alto do mundo, fez o Izag começar a ter mais reações dentro de campo. E não só mais reações, mais pluralidade de ideias, mas ideias mais rápidas. As ideias vêm com mais facilidade para o Izag. Tudo isso acaba desenvolvendo o Izag e tudo isso tem a ver com o fascínio do personagem com o esporte e futebol. Essa ideia dele de gostar e de ficar meio que imerso no futebol quando ele acaba vendo um jogo. E desde então, ele começou a acompanhar, começou a ver o Noel Noah, começou a jogar bola, começou ali a entrar nos times e tudo mais. E ele lembra de todos os momentos que ele viveu, desde os momentos de glória, de êxtase, até os momentos de frustração, quando ele tocou a bola lá nos primeiros capítulos e o cara meteu a bola na trave ao invés de fazer o gol. E depois ainda mete lá pro Izag, depois que o Izag fez o gol contra o Sub-20, que foi na sorte, né? É foda, rapaziada, é foda. Mas todos os obstáculos que o Izag superou, tudo que ele viveu no futebol, seja contra o Itoshi, seja contra o Barou, seja vencendo ou perdendo a partida, fez o Izag se desenvolver. E tudo isso foi algo que somou pro Izag, porque o Izag é um personagem que gosta do futebol. Então quando ele enfrenta jogadores como o Loki, o Rin, o Sai, o Barou, o Bachira, o Nagi, quando ele tem ali rivalidades no time, como o próprio Kaiser, isso ajuda o Izag a melhorar, porque vai fazer o Izag a estudar o futebol, a entender mais sobre o futebol. Tanto que quando ele encontra o Bunny, ele fala essas questões de como o futebol vem evoluindo, e tudo isso acaba fascinando o Izag, e certamente isso acaba servindo de desenvolvimento para o personagem, porque igual eu falei, ele tem um começo lento, e isso não é mérito do personagem, tá? Isso é desenvolvimento que precisa acontecer. E nós temos, em paralelo a isso, essa questão do jogo acontecendo e das lembranças. Haichi e Kurona acabam tomando a bola e numa jogada de contra-ataque nós temos o Izag desmontando e antecipando a bola do Belo. Eu ia falar Kuz, mas não, o Belo. E o Izag termina o capítulo com as pecinhas meio que rodeando ele. E quando essas pecinhas rodeiam o Izag, a gente entende que o personagem está cozinhando uma comida bem gostosa, e essa comida são os nigerianos. O que o Izag vai fazer agora nesse final é um ponto de interrogação. Eu sempre bato na tecla pra gente tomar bastante cuidado com o Izag, porque essa personalidade do Izag é interessante, é aquela personalidade que hypa, mas talvez não seja uma personalidade legal pro Izag, porque o Izag nunca foi esse tipo de personagem. Mas se ele conseguir controlar isso, essa personalidade mais tóxica, com a personalidade mais ok que ele sempre teve, eu acharia bem legal. Mas o Izag ele tem que tomar cuidado pra não achar que só de ver o jogo ele já vai ficar extremamente melhor e capaz de fazer as coisas. Isso eu acho que tem que ser pontuado e ponderado durante essa evolução na Copa do Mundo Sub-20. Certamente, eu espero um gol do Izag? Espero. Eu queria o Izag marcando ou sendo participativo em gols em todos os jogos da Copa? Sim, queria. Mas eu entendo que talvez a função principal dele é ler, entender e desenrolar o jogo a favor do Japão. É a engrenagem para fazer o Japão funcionar. Para o Japão ganhar, o Izag precisa estar bem no time. E aí, deixa o gol ali pro Itoshi, deixa jogadas mais individuais com Bachira, deixa ali uma defesa mais específica para os zagueiros, e o Izag acaba meio que só tampando alguns buracos e sendo importante no fundo para o time funcionar. Mas eu queria ver o Izag de fato sendo importante para o time funcionar, mas sendo protagonista do time. Seria bem interessante, e por hora o protagonista desse time nesse primeiro jogo é Bachira Meguru, com 2 assistências e 1 gol. Rapaziada, segue o canal, tamo junto, hoje tem live, vamos trocar ideia, é nóis. Fui!